Boa noite, minha gente, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos do meu coração. Eu desejo que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos para uma passagem de Jesus perante Pilatos. Nós tiramos do Evangelho de João, no capítulo 18, vai do versículo 28 ao versículo 40. Eu estava com tanta aflição para fazer essa passagem, mas tanta vontade que eu atropelei. Eu era para ter feito aqui até mesmo o capítulo anterior e todos os versículos que vem dizendo como que os judeus fizeram para pegar Jesus, para apanhar Jesus, coisa que eles já vinham fazendo há muito tempo. Pegando Jesus, né, uma artimanha, uma armadilha, até mesmo de palavras. Eu deveria ter feito antes, mas eu estava com tanta aflição para esse diálogo de Jesus com Pilatos. Dá licença aqui, gente, só um pouquinho. Isso, ajustar aqui um pouquinho. Então, eu estava com tanta aflição e também porque é nessa passagem que Jesus vem falar que o reino dele não é daqui. Não é daqui dessa superfície terrena. E também aquela questão da verdade, quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Então vamos lá. Jesus estava com os apóstolos lá no Monte das Oliveiras, orando, todo contrito, porque ele sabia que estava chegando a hora. Jesus, inclusive, suou sangue. Vocês imaginam a ansiedade que ele ficou? Vamos nos colocar no lugar dele, saber que no dia seguinte você vai ser pregado no madeiro, né? Com cravos nas palmas das mãos e nos pés e pendurado até a morte. E isso era comum. Eram esses tipos de assassinatos que Roma fazia com os prisioneiros, né? Com os chamados malfeitores, com os bandidos. Nós sabemos da Via Ápia. A Via Ápia era uma avenida imensa em Roma que ficava lotada de cruzes. Quem já assistiu um filme belíssimo, épico, da vida de um gladiador, quando ele vai ser crucificado, a carroça vai passando e a mulher dele vai vendo que ela começa a procurá-lo no meio dos crucificados, porque ela quer mostrar o filhinho dele que havia nascido naqueles dias. Então ela vai passando e vendo aquele monte de crucificado. Essa via tinha o nome de Via Ápia. Era assim, centenas de cruzes, viu, gente? Centenas. Não foi só Jesus, não. Era a pena de morte infligida pelo romano. Isso era a pena de morte que eles faziam. Hoje tem formas mais sofisticadas, né? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Então o título é Jesus perante Pilatos. Pilatos, todo mundo sabe que o nome é Pôncio, com C, Pôncio Pilatos. Ele era o governador da Judéia. Roma estava lá com César, com aqueles senadores, com aqueles políticos todos, né? Com aquelas arenas genocida que eles faziam. Roma estava lá. E em cada região que Roma dominava, Roma colocava um governador. Então, Pôncio Pilatos era governador lá nessa cidade. E ele era responsável por toda a balbúrdia, por todas as desavenças políticas, revolta de alguns judeus. Mas acontece que eles não se metiam na questão religiosa. Só se houvesse alguma rebelião, só se começassem a falar do governo romano. Mas os doutores da lei ficavam quietinhos, caladinhos e não falavam de política.
Podiam até sussurrar, murmurar entre eles, mas eles não entravam em confusão com Roma na parte religiosa, não. Não entravam, não. Nem para defender a sua própria religião, tá? Então, Pôncio Pilatos, governador, vai entrar nessa questão e a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? João então vem dizer: depois levaram Jesus à casa de Caifás. Eles foram lá, né? Pega Jesus, os guardas pegam Jesus, leva Jesus para onde? Para a casa de Caifás. Quem que era Caifás? Era o doutor da lei, mais importante, genro de Anás, que era o mais importante ainda na sinagoga. Era aquele maioral, aquele bambambam da sinagoga. E tinha o seu genro Caifás. Então, eles levam para dentro da casa de Caifás. E era pela manhã. Manhã cedo. Está escrito aqui. E era pela manhã cedo. Hoje, a gente considera manhã cedo 8, 9, até 10 horas da manhã. Mas naquela época, gente, era 5, 6 horas, tá? Tem muita gente que ainda se lembra de levantar tipo 5 horas da manhã nos dias de hoje. Mas naquela época era muito comum. Então, se era cedo, era tipo 5, 6 horas da manhã. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Eles levam para a casa de Caifás e Caifás leva Jesus para Pôncio Pilatos, o que é um absurdo. Porque veja bem, se Jesus pregava a questão do reino dos céus, eles deveriam considerar que Jesus estava mexendo não com a política, ele estava mexendo com a religião. E a religião predominante entre o povo judeu era aquela pregada nas sinagogas, que é o judaísmo. Então, por que eles levam para Pilatos? Por quê? Aqui vai explicar. Eles não entram nessa audiência com Pilatos para não contaminarem, porque estava no dia de comer a Páscoa. A gente já explicou o que era a Páscoa, né? Reuniam-se na família ou lá nas sinagogas, reuniam todos em volta de uma mesa e dividiam o pão. A Páscoa que o povo judeu comemorava todo ano era exatamente um dia em que se falava em fartura, em multiplicação das coisas, né? Então, quando a gente ouve aí, todo mundo fala, se você vir para a minha religião, você vai ficar rico, você vai ficar isso. Era isso. Era multiplicação, né? Era fazer aumentar as dádivas que já tinha e ter aquelas que ainda não tinha. Então, Páscoa era isso. E eles usavam muito o exemplo da multiplicação, que é a questão dos ovos, a questão do coelho que se multiplica e a levedura do pão. Quando se coloca o fermento, a massa cresce, ou seja, está multiplicando. Então, quando eu divido o meu pão com você, eu estou dividindo a multiplicação. É um ritual. Na verdade, é um ritual. Era muito regado a vinho. Cantavam muito, louvando aquele Deus. Aquele. Javé, Jeová, Alá, Brahma, Caos, Kaagem. Tem muito nome aí esse tal desse Deus. Então, eles não quiseram entrar na audiência. Audiência de quem? Jesus perante Pilatos. Eles são
tão covardes que Jesus estava na casa deles e eles levam para o romano, sendo que Jesus era um judeu. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes. Pilatos sai lá, era um salão, né? um fórum. Tem uma outra passagem que vai dar o nome para esse fórum, tá, gente? A gente vai esclarecer em outras passagens que a gente vai estudar. Então, que acusação trazeis contra esse homem? Ou seja, vocês me trazem um homem cedo, essa hora da manhã, e não me fala de que ele está sendo acusado? Vocês nem aqui entrar para poder, né, acusá-lo. Vem aqui acusá-lo, me fala o que é que está acontecendo. Eu, como governador da Judéia, eu tenho que saber por que vocês estão querendo que eu condene esse homem. Vem aqui me falar. Eles eram tão hipócritas que eles não falaram para Pilatos, não. Eles jogaram Jesus lá dentro e viraram as costas e ficaram lá fora. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. A gente não teria entregue para você não, Pilatos. O senhor não. Ele é um malfeitor. Ou seja, eles chamam ele de malfeitor e deixam ele lá nas garras do romano. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Leva esse homem daqui. Vocês têm que julgar ele para lá, segundo a lei de vocês. Inclusive, vocês não estão aqui nem me explicando por que ele está sendo julgado. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Olha que ridículo. Eles entregaram Jesus lá para dentro daquele, né? Como é que chama? Paço, né? Aquele lugar de audiência. E largaram para lá. E depois, com as suas armadilhas, sutilmente, eles já falam para Pilatos que era para matá-lo, porque eles vão dizer: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Outra coisa, pessoa. Gente, eu não estou aqui discriminando os outros condenados, não. Mas, poxa, se tratava de Jesus, né? Então, não nos é lícito matar pessoa alguma, muito menos essa pessoa aí. Nós não matamos. A gente trouxe para o Senhor porque o Senhor é que vai matar. Ou seja, esses doutores da lei, esses judeus, eles quiseram se eximir dando para o exército romano a questão de matar Jesus. Ou seja, nós não vamos sujar as nossas mãos, estamos te entregando. E Pilatos ficou confuso. Nós vamos ver aqui para frente, porque Pilatos não entrava na questão religiosa. Se ele não é um assassino, se ele não é um malfeitor, se ele não agride o governo romano, se ele não fala mal de César, muito pelo contrário, Jesus até defende a moeda quando ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você não vê uma pregação de Jesus metendo a língua no governo romano. Porque ele já tinha dito que ele não veio aqui para isso. Ele não veio para pegar em arma e fazer guerra. Se ele fosse mexer com o governo romano, que é o que Javé queria, ele ia ter que entrar em guerra. É a política. Entrar na política. Ele não entrava. Ele falava do reino de Deus, do amor ao próximo, do perdão das ofensas, amar o inimigo, dar a outra face e não pegar numa arma e ir lá e atirar no outro, e bater no outro, espancar o outro.
A gente fala isso toda gravação, sobre a misericórdia. Tá? Então, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Eles já estavam certos. Por quê? Eles poderiam ter dito para Pilatos, não, a gente trouxe por causa da inteligência do senhor, o senhor sabe interrogar, nós não sabemos, né? Tira dele aí alguma coisa para ele falar para o senhor. Não, eles já vão falar em morte. Não nos é lícito matar. Quem mata é o governo romano. E Pilatos aí também bancou o bobo, né? Que ele deveria ter falado, eu não vou matar esse indivíduo. Mas se bem que lá na frente ele vai falar, quer ver? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, esse jogo já era para poder cumprir as profecias, e Jesus sabia disso. Por isso que a maior parte das perguntas ele fica calado. Ele fica calado. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Jesus estava lá. Chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Gente, eu tenho que encontrar alguma coisa para condenar esse homem à morte. Eles estão falando em morte. Já sei. Ele deve estar falando que ele é o rei. E ele não pode fazer isso. Por que Pilatos pergunta a ele se ele é o rei dos judeus? Porque, na verdade, para Pilatos, rei era César, imperador. Se Jesus falasse, sou o rei, sim, estou sentado num trono, meu palácio é em tal lugar assim, assim, minha sala com meu trono, meu cetro está aqui, olha minha coroa de rei, eu sou o rei, sim. Aí, ele não sabia o que fazer. E ele vai fazer de novo aí, né? Apesar das armadilhas dos doutores da lei, ele também arruma uma armadilha. Ele pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? Você é rei? Ou seja, eu vou perguntar a ele no campo da política. Era o que Pilatos fazia. Tu és o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus então vai dizer para ele, tu o dizes de ti mesmo. Você tirou de dentro de você essa pergunta. Eu não cheguei aqui dizendo que eu sou rei. E ele vai explicar mais. Ele deve, nesse momento, ter colocado um monte de caraminhola na cabeça de Pilatos. Tu dizes. Olha aí dentro de você, o que você acha? Um homem praticamente maltrapilho, tinha ficado uma noite inteira acordado, orando a Javé e pedindo para Javé tirar aquele cálice dele e não fizesse ele beber aquele cálice da crucificação. E ele ouviu um sonoro não de Javé. Ele já sabia disso. Ele já tinha sido avisado pelos capelinhos, Moisés e Elias, lembra? Ele já sabia. Então, tu dizes isso de ti mesmo. Você tirou essa ideia de dentro de você. Ou disseram-te outros de mim. Ele está fazendo uma pergunta. Vamos voltar lá? Respondeu-lhe Jesus. Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Já vieram aqui antes e disseram para o Senhor que eu digo que eu sou rei? O Senhor tirou essa pergunta de dentro do Senhor ou vieram falar para o Senhor que eu digo que eu sou rei? Raciocina comigo, Pilatos. Pensa comigo. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu?
Eu tenho que entender das coisas de vocês? Me disseram que você é o rei. Eu quero ouvir de você, do seu reinado, onde que você manda, qual província que é você. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? A tua nação te entregou a mim, mas eu não sei o que você fez. Fala para mim o que você fez. O que Jesus fez? Aqui está parecendo aquelas confissões, né? Lembra? Quando tinha aqueles confessionários, minha família era católica, quer dizer, minha mãe foi tudo que vocês podem imaginar. Foi evangélica, foi umbandista, foi do candomblé, foi foi evangélica. E eu fui muito na igreja. E a gente tinha aquele negócio de ter que fazer a primeira comunhão. E para fazer a tal da primeira comunhão, tinha que contar um pecado para o padre. Criança de 6, 7 anos não tinha pecado, mas o padre falava, tem que contar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Né? Então, Pilatos aqui está dizendo para ele, qual que é o seu pecado? O que foi que você fez? Respondeu Jesus. É linda essa passagem. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, tu dizes, eu sou o rei, mas não é desse mundo aqui não. Não precisa pensar que eu vou peitar César, não. Eu não vou tomar lugar do Senhor, nem de César, porque não é isso que eu quero. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus aqui está dizendo, os meus servos, que Jesus não trabalhava sozinho, né? E Jesus aqui também está mostrando que os servos não são aqueles 12 apóstolos, que na verdade, fugiram. Vocês acham que Pedro e João e Tiago fundaram a Casa do Caminho para quê? Para se esconderem. Eles tinham um medo horroroso de ser pego pelo exército romano. Estou aqui condenando, não. Talvez se eu estivesse lá, eu ia ficar com medo também. Porque quem não tem medo de ser pregado numa cruz, né, gente? Todo mundo. O que Pedro fez? Rachou fora. Felipe. Todos eles. Caíram fora. O único que ficou embaixo daquela cruz, olhando para Jesus crucificado, foi João. E Jesus ainda dá a ele a obrigação, né, para que ele cuidasse de Maria, e ele cuidou. Diz aí as fofocas do mundo espiritual que João cuidou dela até o último momento. Na cidade de Éfeso. Ele ficou do lado dela, cuidou realmente dela. Então, se o meu reino fosse daqui, a minha gente houvera combatido, os meus servos, os trabalhadores. Ou seja, estou sozinho. Meus apóstolos não estão aqui. Não estavam ali. Pedro havia negado 3 vezes. E ali no meio daquela multidão, era só Pedro. E Pedro, quando caiu na real, que ele negou 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus havia falado com ele. Já estou eu lá na outra passagem, gente. Então, a traição de Pedro. Quando Pedro fala com ele, eu te amo, Senhor. Aí ele fala, antes que o galo cante 3 vezes, você há de me trair.
Então, Jesus está dizendo, a minha gente não é daqui. Não, não é daqui. Meu reino não é daqui. Ele não diz a Pilatos que ele é rei, mas ele também não fala que ele não é rei. Ele só não é rei daquele povo ali. Que se ele fosse rei, ele não estava naquela situação ali. Que daqui a pouco Pilatos vai mandar açoitar, colocar a coroa de espinho, cuspir nele, e depois a infâmia da tortura hedionda que foi a crucificação. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Pilatos queria de qualquer jeito que Jesus falasse, sou rei, eu que mando, vou matar, vou fazer guerra, vou exterminar vocês. Eu posso volitar, eu posso sair daqui agora. Você não tem autoridade nenhuma sobre mim, eu posso. Ele poderia ter falado isso, mas ele, fica caladinho. Ele só dá uma lição ainda para Pilatos, falando do reino dos céus. Que ele não é rei aqui. Então, de novo, Pilatos estava todo confuso também, né, coitado? Logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Você está insistindo em falar que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, o seu bobo, eu sou rei de outra situação. Eu tenho seguidores, não porque eu sou um rei político. Eu sou o rei da verdade, do caminho, da vida. Eu sou um rei enviado por Deus, rei da palavra, rei da verdade, rei das coisas do reino de Deus, rei das coisas espirituais. Eu não sou esse rei da matéria que você está insistindo. Você está dizendo que eu sou rei. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui, eu adoro esse pedacinho. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Gente, como que ali, né, preso, condenado pelos judeus, a ponto de ser condenado pela polícia, pela milícia romana, como que ali ele ia discorrer tudo aquilo que ele fez no messianato todo dele para dizer o que é a verdade. Como que ele ia fazer com um indivíduo que acreditava em centenas de deuses? Jesus já foi enviado no meio do povo judeu por isso, que era um povo que acreditava no Deus único. Como que ele ia provar para Pilatos o reino dos céus? Como que ele ia dizer para Pilatos que Deus habita dentro de cada um? O povo romano tinha aqueles rituais com aqueles deuses de cabeça de águia, de leão, de cobra, Deus é homem misturado com bicho, Deus morfológico. E a verdade de Jesus era apresentar um Deus espírito, sem forma. E várias vezes Jesus fala, o reino de Deus está dentro de você. Várias vezes quando perguntam para ele, Senhor, onde está Deus? Onde é esse reino de Deus? Ele fala, está dentro de você. Então, como que ele ia ali naquele momento explicar isso tudo? Aí o que Jesus faz? Cala-se. A partir desse momento, Jesus se cala. A gente vai ver em outras passagens daqui para frente, nós temos a crucificação, a morte,
a gente tem daqui para frente o sepultamento do corpo de Jesus e depois a ressurreição de Jesus. A gente vai comentar muito sobre isso, tá? Calma aí. Então, ele nesse momento ele se cala. E aqui eu estou lembrando que uma vez eu assisti uma palestra muito bacana em que o orador deu o exemplo da correnteza do rio. Quantas vezes a gente está nadando contra a correnteza e nada, rio acima, e o rio vindo em direção contrária, os braços começam a doer, as pernas não aguentam mais, a respiração já está difícil. Por que eu estou dando esse exemplo? Esse orador então falou, quando a gente se sentir assim, vira ao contrário e deixa a correnteza te levar, não força não. E calar-se é nadar a favor da correnteza. Quando as pessoas começam a nos apertar, julgar, condenar, querer que a gente anda naquela cartilha, não pode sair dela. Ou você pede demissão, pede para sair, ou deixa a correnteza te levar. Deixa os outros fazerem o que quiserem, falar o que quiser e até mesmo te expulsar. Eu sei que eu senti na carne que ia ser expulsa de um centro espírita. Eu fui expulsa. E se vocês me perguntarem o porquê até hoje, eu não sei. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu cheguei até a ter vontade de procurar a justiça, advogado, eu perdi horas de sono, meu Deus, eu tinha que tomar providência, né? A casinha que eu fundei, eu gastei uma nota para botar aquela casa em pé, né? Fui assim, totalmente injustiçada, eu fui expulsa, mas expulsa mesmo. Pra vocês terem ideia, eu saí hoje. Aí eu cheguei em casa e fui juntar tudo que tinha lá da casa, material de artesanato, de pintura, de costura, de bordado, todos esses artesanatos que eu faço e que ajudava a sustentar a casinha. Eu fazia bazarzinho, feirinha com essas peças, tudo baratinho, coisa usada não. Nunca gostei de vender nada usado, mas os artesanatos eu vendia assim. Então, eu falei, gente, se eu vou sair, eu tenho que entregar tudo que está aqui, porque não é meu. Mas por que eu trazia para casa? É porque eu tinha que dar assistência. Minha casa não podia ficar lá noite, dia e noite. Era uma casa muito longe, longe. Para lá de Nova Califórnia, aqui em Juiz de Fora, muito longe. Então eu trazia, por exemplo, tintas, pincel é uma coisa que custa muito caro. Gente, eu cheguei em casa, eu juntei, peguei um tabuleiro desse tamanho, ali eu coloquei até agulha, peguei um pedacinho de pano, espetei tudo, um alfinete que fosse de lá, eu peguei. E quando eu saí de lá também, eu peguei as minhas coisas, meus CDs, meus discos de vinil, acho que não tinha mais nada, não é só isso. Mas eu fui lá para entregar. Quando eu metia minha chave no dia seguinte, quando eu metia minha chave na porta, o homem que me expulsou de lá tinha trocado a fechadura, gente. Ele trocou a fechadura para eu não entrar. Não é que a casa era minha, era o meu ambiente de trabalho. Mesmo que eu não fosse a maioral ali dentro, maioral assim, né? Diretora, mas eu podia querer continuar a trabalhar lá. Ele trocou a fechadura. Eu tive que deixar com a vizinha e pedir a vizinha que entregasse a eles lá para mim. Ele trocou numa noite, né? A assembleia foi no sábado. Eu voltei lá no domingo. Nem sei onde ele arrumou um chaveiro num domingo para trocar a fechadura para que eu não entrasse mais lá na casa que eu fundei, que eu sustentei, que eu ergui. E o tipo de trabalho que eu implantei, que era todo assim carinhoso, simplesinho. Ai, quero falar disso não, mas já falei, né?
eu encho a cabeça de vocês. Eu acho que está sendo bom para mim, sabe? Nesses anos todos, aquele coração apertado. Toda vez que eu lembro daquela casinha, eu choro. Então, que é a verdade? Pilatos aqui estava tão confuso. Ele queria que Jesus dissesse para ele: se você está dizendo que veio aqui a fim de dar testemunho da verdade, o que é a verdade? Como que Jesus ia explicar tudo para ele? Um indivíduo que nem sabia essa questão do Deus único, um indivíduo que nem sabia o que eram os profetas do Antigo Testamento, o que era tudo aquilo que ele veio aqui para poder reviver. Como ele fala, eu não vim aqui destruir a lei, eu não vim destruir a lei de Moisés, mas eu vim renová-la, trazer uma boa nova, né? E dizendo isto, como ele viu que Jesus se calou, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ô, gente, aqui, eu não estou achando crime nenhum nesse homem. Inclusive, ele está lá calado. Vocês não vão falar nada dele, não? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Todo ano na Páscoa, o governo romano soltava um prisioneiro. Olha, Pilatos ainda dá uma última oportunidade para eles. Pilatos realmente não viu culpa em Jesus. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Ele é o rei de vocês. Gente, eu vou falar uma coisa que vocês vão me jogar pedra, mas eu acho que Pilatos respeitou mais Jesus do que aqueles doutores da lei. Ele colocou dentro dele que Jesus era o rei. O rei lá da religião deles, lá para lá, eu não quero saber disso não. Quer que eu solte? Que aí vocês podem justificar com o povo judeu. A gente levou ele para ser julgado, condenado, crucificado. Mas Pilatos o soltou por causa de na Páscoa soltar um prisioneiro. Então todos tornaram a clamar dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Ou seja, não queremos que você solte esse Jesus aí, mas a gente quer que você solte Barrabás. E Barrabás era um salteador, ou seja, um ladrão. Inclusive já tinha na sua ficha até mesmo assassinato. Ele assaltava. Ele era, eu já li a história mais ou menos dele, que ele cercava as carruagens nas estradas e fazia aqueles saques, aqueles assaltos, tá? Então, eles preferem Barrabás. Jesus nunca havia ofendido ninguém, a não ser o dia que ele jogou as mesas dos cambistas no chão e falou: não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Não faça. Ele joga aquelas mesas tudo lá pelo chão. Ele nunca ofendeu ninguém. Ele nunca roubou ninguém. Muito pelo contrário. Sobre o tributo, ele manda dar a César o que é de César. Não deixa de pagar o tributo, não. Vai lá e paga o seu tributo e aproveita e paga o meu também. Quando ele manda o Pedro ir lá pescar um peixe, tirar uma moeda lá dentro, que é um start, e vai lá e paga o imposto seu e o meu também. Paga lá, que é de César. Então, eles preferem Barrabás. Fica aí o ensinamento do dia de hoje. Jesus sozinho com Pilatos.
Atos. Por isso que eu quis trazer essa passagem. Quando a gente for estudar outras passagens, porque eu gosto de passagens curtas, não gosto nem que passe de 50 minutos, 1 hora, que eu sei que as pessoas hoje em dia são muito ocupadas, né? Falar nisso, a gente já está com 40 minutos. Então, nessa questão de a gente refletir, essa jogada, existe muita dúvida. Muita gente me pergunta, Regina, quem condenou Jesus foi o judeu ou foi o romano? Eu respondo com toda certeza, foi o judeu. Eles só armaram uma armadilha para se passar por bonzinhos. Porque depois eles poderiam dizer para as pessoas, ele, né, foi condenado pelo romano, foi o romano que bateu, que surrou, que espancou e depois crucificou, não fomos nós. Hipócritas. Qualquer dia nós vamos trazer a hipocrisia deles dita pelo próprio Jesus. Sois como túmulos caiados por fora e podres por dentro. Hipócritas que assentam na cadeira de Moisés. Então fica aí o ensinamento para os dias de hoje. Antes de entrar na nossa frase, a gente vai mostrar nosso artesanato de hoje. Eu falei que todo dia eu ia mostrar uma novidade. Essa é mais para rústica, viu? É uma garrafa desses vinhos espumantes, né, que tem esse formato que vai afunilando. E vocês não vão acreditar o que... Aqui, que bonitinho. Isso tudo eu ganho, gente. Tudo eu ganho. Vocês não vão acreditar o que faz esse efeito aqui. Café solúvel com cola branca. Café solúvel. 2 colherzinhas de café na água quente, dissolve, mistura e depois põe a cola branca e vem batendo o pincel. Olha que coisinha mais lindinha. Essa é mais para rústica. Tá aí, quem quiser, tá? É só mandar buscar. Vamos à nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não sacrificarias os inocentes. Já comentei N vezes, vou continuar fazendo, é o meu propósito. Eu fiz esse propósito com Jesus. Eu vou me dedicar numa época que tem tido tanto sacrifício de inocente. Eu vou me dedicar a repetir essa frase do Senhor. Quem sabe vai cair na cabeça de alguém que está sacrificando os nossos inocentes. Que Jesus nos abençoe. Um beijo bem grande e bem gostoso no seu coração.